Bom dia, irmãos, graça e paz a todos que estão participando conosco desta palavra. Nós estamos iniciando hoje o devocional, que é um momento onde a gente vai meditar na palavra de Deus, refletir sobre temas assim objetivos, para a nossa edificação, para a nossa reflexão. É um propósito de você ter para a sua vida cristã uma ferramenta a mais de edificação espiritual. Hoje nós iremos falar sobre os conflitos espirituais, os conflitos que nós enfrentamos cada dia, São conflitos que nós temos que superar, e não são poucos, são muitos os conflitos, e a palavra de Deus nos fala desses conflitos em Gálatas 5,16, dizendo assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Gálatas 5,17. Então esta é a luta que existe da carne com o Espírito. Esta luta ela começou com a entrada do pecado, quando houve a queda do homem lá no Jardim do Éden. Então esta carne ela representa a natureza pecaminosa. Então o que nós iremos falar hoje é exatamente de como a gente vencer essa tendência da carne que nos chama para as tentações, nos chama para aquilo que é contrário à palavra de Deus, contrário à vontade do Senhor. Então, que você possa refletir um pouco nesta palavra. Nós temos dificuldade em vencer esses desejos da carne. Todos nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque é algo que está impregnado dentro da gente como um vírus. Estamos vendo agora a humanidade como está sofrendo o efeito contra-ataque de um vírus, Assim também nós temos o exemplo dos computadores, que precisa ter antivírus, ficar passando antivírus no seu equipamento, devido aos vírus que fazem ataques para destruir o computador, que nada mais são do que programas, que se instalam para roubar senhas, para fazer todo tipo de alteração, mas destruir mesmo o equipamento. Assim também nós temos vírus espirituais que tiveram acesso por conta do pecado, da queda do homem, e a Bíblia chama isso de natureza carnal, natureza terrena, a carne. Então essa carne ela tem muitos desejos, ela tem muitas tendências. Assim como um equipamento computador que não passar por estes antivírus vai sofrer danos, assim também as pessoas que não fazem essa atualização deste antivírus podem viver sobre os efeitos da carne, da concupiscência da carne, e cair nas armadilhas. Isso não é somente para o novo convertido, Nós temos Paulo, ele fala de um texto na Bíblia, Paulo que é um exemplo para nós, um dos maiores cristãos de todas as épocas, homem de profunda intimidade com Deus, revelação, Deus liberou a ele tantas coisas maravilhosas, capacidade de levar o evangelho muito, muito além ao crescimento da igreja, o doutrinamento da igreja. Mas Paulo ele tem um texto na Bíblia que ele fala assim, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então o próprio Paulo falou deste conflito dentro de si, quando ele mesmo, sendo um homem chamado por Deus, usado por Deus, um homem que foi até o terceiro céu, teve revelações que não eram lícitas nem falar o homem, mas ele mostra aqui em Romanos 7,20, como ele tinha um conflito muito grande. Só que ele mostra que esse desejo de fazer que ele tinha era por causa do pecado. Então nós temos na verdade que vencer o pecado. Ele diz: o pecado que habita em mim.
ele fala de uma natureza pecaminosa, não que ele estava praticando o pecado, não que ele estava desobedecendo a Deus, mas havia uma tendência. Então isso aqui é um grande conflito, e é esse conflito que nos chama para desobedecer, para fazer aquilo que é mais para o lado do mundo, para o lado da carne, para a nossa vontade pessoal, né? E tem algumas características que eu anotei aqui, né? Porque isso é algo que todos nós sofremos. Por exemplo, a carne, ela nos chama para o orgulho, para a vaidade, para a dúvida, para a ira, para a inveja, a maledicência, né? E assim muitas outras coisas a carne ela nos chama para que nós possamos não dar lugar ao Espírito. Mas a Bíblia fala que o Espírito foi dado por Deus para nos guiar, para nos direcionar, e para que a gente possa então vencer este grande conflito. Meus amados, e qual é a grande importância da gente vencer, né? Da gente vencer a carne, de vencer esse conflito que a carne produz dentro de nós, para que nós sejamos mais parecidos com o mundo. Qual é a grande importância? A Bíblia fala em 1 Timóteo 4:1 da apostasia, como diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então esse conflito, quando a pessoa não vence, ela está caminhando para a apostasia. A apostasia é a deserção da fé, é o abandono da fé. E ela está profetizada aqui pelo próprio Espírito Santo, que seria uma marca dos últimos tempos, onde as pessoas viveriam mais, né, dando ouvido a enganos, a espíritos enganadores, do que a voz de Deus. Então isso é apostatar da fé. E quando fala que é apostatar da fé, porque eram pessoas que um dia viveram na sua fé. Então assim, quando nós não procuramos vencer esta luta contra a carne, né, contra que o Espírito promove para a gente vencer a carne, então nós poderemos abandonar a fé, sofrer consequências na nossa fé, na nossa vida cristã. É isso que a Bíblia fala de apostatar da fé. São muitos os cristãos que vão esfriando. A marca da apostasia começa na frieza. A frieza leva ao abandono. Então a pessoa ela começa a esfriar, assim como comparando com aquele tição que sai da fogueira, né? Estava tão ali fervoroso, né? Estava naquela comunhão, né, entre os irmãos, na igreja, ativo, e estava entusiasmado, mas em determinado momento algo aconteceu, alguma situação, alguma circunstância, algum trauma, uma investida do inimigo, e aí aquela pessoa começou a ficar mais longe desta fogueira, e ela começa então a perder aquela chama, ao ponto até de apagar totalmente. Então esta frieza é uma separação da fé, é um abandono da fé. Então são muitos os argumentos que o inimigo usará para levar a pessoa primeiro à frieza. A frieza vai levar a pessoa à apostasia, ao abandono da fé. Então isso é algo muito importante que nós queremos trazer para todos os irmãos, para que possam ter uma luta forte. Eu quero ler aqui mais um texto para vocês, como Satanás ele é ousado para afastar, né, a pessoa de Deus. Nessa tática de frieza, ele usa duas armas. Mas antes de falarmos destas duas armas, eu quero ler esse texto para os irmãos, que está em 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Então Satanás, na verdade, com a tática da apostasia, levando inicialmente a frieza, ele quer ter uma vantagem sobre nós. Ele quer manter a pessoa, né, presa a ele.
não é? São desígnios dele, são táticas dele, são estratégias do inimigo. Você muitas das vezes não vai perceber. É algo que começa de uma forma assim tão comum, natural. Todos nós sofremos. Por isso que o Espírito ele faz a oposição imediata e nos guia. Então é muito importante você ter esse entendimento que Satanás ele quer roubar de você. Quer tirar de você o fervor, a alegria, a paz. Ele quer tirar de você o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, o propósito de Deus. Ele quer ter vantagem, ele quer tirar de você para ele ter vantagem sobre você, sobre mim, sobre todos nós. O próprio apóstolo Paulo diz que ele também era tentado nesse conflito. Então, o que você precisa entender? Que você precisa vencer para não se tornar um apóstata da fé. E assim começar a dar ouvidos a espíritos enganadores, ensinos de demônios, que podem estar sendo pregados até mesmo dentro de igrejas ditas evangélicas, não é? Igrejas evangélicas hoje que dizem, até mesmo muitos ditos evangélicos não precisam mais congregar, não precisam mais obedecer alguns princípios como arrependimento, perdão, e isso é apostasia. Então, mesmo dizendo evangélico, mas Satanás está colocando os seus ensinos enganadores, as suas doutrinas, para perverter, para ter vantagem sobre a pessoa. E isso, queridos, começa de uma forma sutil. Então Satanás ele faz estratégias, e nessas estratégias, para você se esfriar, não ficar mais naquela fogueira que é a igreja, que é o reino de Deus, e ficar mais ali indiferente, mais afastado, mais comprometido com as suas coisas pessoais, os seus projetos, ele faz duas coisas básicas que vão te esfriar. Duas coisas. Primeiro, sentimento de culpa. Ele coloca um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele nasce por algum erro que você cometeu ou alguém fez com você. E que você pode ter revidado, que você pode não ter resolvido aquilo e guardou aquele erro no seu coração, colocou debaixo do tapete. Não buscou o perdão de Deus, não foi remido pelo sangue de Jesus. Esta culpa, ela vai levar você a ter consequências de esfriamento espiritual e posterior não está, passada pelo antivírus espiritual, que não está lavada pelo sangue de Jesus, que não está perdoado. Então, como diz a palavra, bem-aventurado é o homem cujo coração é perdoado, cujo pecado é coberto pelo sangue de Jesus, perdoado por Deus. Então, isso faz com que a pessoa fique com esta culpa, sendo de forma direta ou indireta. Esse sentimento diabólico é destrutivo e esfria a pessoa. Temos o outro, que além do sentimento de culpa, a pessoa é levada à desistência. Então você que pode ter um grande chamado de Deus. Todos nós, como discípulos de Jesus, somos chamados para a obra do Senhor. Mas às vezes, por conta desta frieza, um sentimento de culpa, um trauma, e porque os espíritos enganadores nos enganam, procuram enganar a pessoa então começa a desistir, se contentar em ficar somente sendo um ouvinte da palavra, um ouvinte das coisas de Deus, mas não mais praticante. Mas o reino de Deus conta com você, o reino de Deus conta comigo, conta com todos nós, porque nós precisamos fazer frente àquilo que faz parte das trevas, da carne, deste mundo. E o Senhor nos comissionou para isso. Satanás está comissionando os agentes deles, os vírus infernais, os demônios, que aqui mostra nesta palavra, que vem com seus ensinos, com as suas táticas destrutivas. Mas o Senhor nos dá o seu Espírito Santo, o seu poder. E aqui é como nós temos o nosso antivírus espiritual. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos o sangue de Jesus. Nós temos a iluminação que Deus nos dá
para que nós possamos exatamente discernir todo o mal que vem contra nós. Mas para isso, para esse antivírus funcionar, esse coquetel celestial funcionar, é preciso ter uma vida devocional. É preciso ter um tempo devocional com Deus, uma meditação com o Senhor, na palavra, lendo a Bíblia, orando. Quanto tempo faz que você não jejua, apresentando um sacrifício vivo ao Senhor e tendo cobertura espiritual? Você precisa de cobertura espiritual, alguém que te oriente espiritualmente, alguém que te dê uma direção espiritual, alguém que Deus separou, não é, para ter uma vida ministerial na tua vida. Você não pode ficar sozinho, isolado, totalmente afastado da comunhão dos santos, da cobertura apostólica, pastoral que Deus coloca para as nossas vidas. Você precisa ter esta vida devocional e esta cobertura. Desta forma, não vai ser pontuado os teus problemas e as tuas fraquezas, porque este é um conflito que nós teremos até Jesus voltar, ou até que morramos. Mas nós precisamos vencer, e para vencer nós temos que superar essas táticas que o inimigo faz contra nós, e como a Bíblia diz, para nos levar a uma apostasia. Quero só lembrar a você e fortalecer mais, que a apostasia não é somente um desvio. A apostasia é trocar uma verdade de Deus por uma orientação do mundo, por um ensino enganador de Satanás. É perverter princípios do reino de Deus. É achar que aquilo não vale mais para hoje, não tem mais a ver com o dia de hoje. E são muitas as pessoas. Você pode não ter apostatado da fé nesse conflito ainda, mas você já pode estar num nível, no caminho, por exemplo, a frieza, com a culpa, com a desistência, parado, sem ter uma vida compromissada com algo dentro do reino de Deus. Então que você possa entender esta palavra e colocar em prática e decidir aquilo que diz a palavra de Deus assim, meu querido. Quero deixar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, esta palavra que o apóstolo Paulo deixa para nós. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Então, nós temos um conflito, nós temos uma natureza terrena que quer nos levar para parecermos com o mundo, nos afastarmos do reino de Deus, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que quebra todo jugo, que quebra as barreiras, o sangue de Jesus que nos purifica, a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho e nos instrui, e a comunhão com os santos, como mostra a criação da igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, dessa forma, nós estamos com a liberdade em Cristo Jesus. E foi para isso que Ele te chamou, me chamou, nos chamou, para que nós permaneçamos, não somente aquele dia inicial, mas permaneçamos firmes nesta liberdade. E Deus tem muito a fazer contigo. Deus quer te usar nesse tempo, nesses dias tão difíceis, quando a apostasia, o pecado, o mundo tem se desenvolvido, o mundanismo, a indiferença a Deus, o orgulho, a frieza espiritual, mas que o Senhor te use como um tição tirado do fogo, que o Senhor te use para abençoar vidas e ser uma pessoa ativa no reino de Deus. Faça o seu devocional diário, tenha uma vida de comunhão com o Senhor, seja lavado pelo sangue, cubra todos os seus pecados pelo sangue de Jesus, tenha cobertura espiritual, e assim você será mais do que vencedor em Cristo Jesus, e o Espírito te guiará a vida e paz, e você vencerá este conflito pela direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, nos abençoe, e que cada dia isso possa ser uma verdade prática na sua vida, e que esses espíritos enganadores não tenham poder sobre a sua vida. Eu vou orar agora neste momento por você nesta hora. Pai querido, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Senhor, Tu conheces o coração dele,
Tu sabes, Senhor, ó Pai, o momento como ele se encontra nesta hora. Mas uma coisa, mesmo não vendo, mas eu sei, Senhor, porque o Senhor o criou, a tua imagem e semelhança, para que o teu propósito se cumprisse na vida dele. Senhor, abençoe para que todo projeto do inimigo seja totalmente desfeito, não prospere nesta vida. Senhor, que o teu plano, que é muito mais alto, venha, Senhor, ter lugar na vida do meu irmão, da minha irmã. O conflito que ele está vivendo, Senhor, possa ser vencido pela direção e pelo poder do teu Santo Espírito, mediante a decisão que ele toma de não deixar a carne prevalecer na sua vida. Senhor, que ele faça esta escolha hoje, que ele decida hoje a crucificar a sua carne e assim ser guiado pelo Espírito. Senhor, e que ele tenha uma vida abençoada e todo engano do inimigo caia por terra e que ele possa ser iluminado, a ser guiado pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, por tudo aquilo que o Senhor nos dá, e assim ele possa ter uma vida renovada e ativa no teu reino. Pai, eu te agradeço pela vida dele, por estar ouvindo esta palavra, e o abençoe, e tudo aquilo que está ao seu redor, e que assim ele seja marca e vencedora em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos, pela sua participação. E quinta-feira nós temos, nós estaremos de volta em nosso culto de intercessão, em nossa live, e domingo, isso 19h30, e domingo às 19 horas na nossa celebração, onde seremos também o nosso culto de celebração. E na próxima terça, 19h30, nesse mesmo horário, nós estaremos de volta com esta palavra devocional. Obrigado, Deus abençoe.